você encontra em si mesmo a razão do seu exercício. Não é liberdade fazer o que quer, né? Mas é, por exemplo, eu dizer, sim, eu me submeto. Quando eu digo isso, eu estou encontrando em mim a fonte da submissão. Então, eu estou me submetendo a uma coisa externa, mas eu digo, eu me submeto, então, eu estou tomando para mim uma submissão que é externa. Então, o que é autonomia ou liberdade para Spinoza? É você não estar determinado por uma causalidade externa e criar essa fonte e tal. Isso pode significar divinidade. Então, se eu sou empregada nessa empresa que me paga 30 mil reais por mês, que é um salário faraônico na realidade brasileira, eu não posso estar numa causalidade externa com essa empresa. Porque se eu estiver, eu sou escrava dessa empresa. Eu preciso existir todos os dias sabendo que eu posso viver sem os 30 mil que ela me paga. Porque se eu depender disso, eu já não exerço mais o pensamento. Eu estou trabalhando em função de uma escravidão. Eu estou exercendo isso para que esta empresa exista com sua causalidade, sua lógica, e não a partir do que eu considero como ação e pensamento. A palavra dignidade, que o modo como eu elaboro, ela é completamente fora. Mas diante de desastres ambientais, diante de catástrofes, não só ambientais, mas conceituais, como a gente vive, da violência e de transformações econômicas, de mudança no valor do dinheiro, né? Mudança no valor dos valores, como diria Nietzsche, essa transformação exige que a gente recoloque as palavras, as pessoas e as coisas. Não é possível hoje a gente existir como somos, no modo como nos constituímos como sujeito. Não é possível que a gente exista nesta sociedade que se configura. Porque se isso permanecer, não permanece a sociedade nem a humanidade. Então, se permanecemos com essa lógica que temos, a lógica da submissão, ou usando Nietzsche, a lógica do rebanho, a lógica do sim senhor, é isso mesmo, esse ser humano que nós somos, nesta sociedade, incentiva essa sociedade a sua autodestruição. Então, ou nós nos transformamos, ou os valores se transformam, ou não haverá preservação da espécie. Então qual é a atuação prática do filósofo? É óbvio, né? Ela respeita todas as ações sociais. A filosofia não pode mais se circunscrever a um espaço específico. Ela é necessária, ela é exigida. O mundo exige isso, os impasses exigem isso, mas nós que estudamos filosofia não queremos isso. Esse é o problema. Espaço existe o tempo inteiro para isso, mas eu só quero chegar nesse espaço tendo as canaletas, eu gosto de falar isso, mas os trilhos do trem pré-estabelecidos. Quem estuda filosofia, e eu me incluo nesse processo, eu não estou falando de vocês, não estou falando de nós, eu brigo por isso todos os dias, mas briguei muito mais há 15 anos atrás, 20 mais especificamente. Nós, em função da educação, e eu vou falar da educação há pouco, por isso ela é o alvo, eu acho, de tudo, de desconstrução desse aparelho de negação que é o que a gente vive, né? Entre parênteses, uma parêntese. Nós vivemos uma sociedade que se constitui como, desde a da estrutura da nossa consciência até os valores morais, nós nos constituímos como um aparelho de negação, como um aparelho de inversão. Nós não suportamos a vida, nós não suportamos a contradição, nós não suportamos os conflitos, nós não suportamos o sofrimento. Nós só queremos o mérito, o benefício e o retorno. Mas isso não é a vida. A vida é um processo contínuo de vida e morte. Inclusive, a vida inclui a morte. Vida e morte são o fenômeno que é vida. Então, se nós vemos numa sociedade que, por várias questões que não vem ao caso aqui nesse minuto, mas depois a gente pode falar sobre isso, e a maioria de vocês sabe o que eu estou falando. Se a gente considera a história do pensamento humano, nós podemos dizer que é a história da negação do conflito, da negação da contradição, da negação do movimento e da transformação. E da busca pela estabilidade, pela constância,
da busca por um ideal de vida e de homem, da busca por consertar os erros. Então o mundo é todo errado e nós, os grandiosos humanos, ou filho de Deus, ou filho da ideia, ou filho do bem, ou filho da coisa em si, ou filho do caramba quatro, o que nós queremos é consertar com a nossa perspectiva de brecha de porta um processo que é muito superior a nós, que se chama vida. Nós não suportamos esse processo. Nós queremos consertá-lo. E o nosso conserto deu no que a gente sabe, é só abrir os jornais, que a gente sabe onde parou a nossa tentativa de consertar o mundo. Então, se nós queremos isso, por que eu vou querer chegar numa empresa, ou numa escola, ou numa consultoria para o BID, para o Banco Internacional de Desenvolvimento, e me deparar com o conflito? Porque não era esse o meu trabalho? Me mande um conflito, seja ele de qual for, seja ele diga ele a respeito de qualquer assunto. Eu uso o pensamento como instrumento, como ferramenta. Eu tenho como, principalmente em tecnologias contemporâneas, eu tenho como pegar o conflito que ele me traz e, junto com as pessoas que estão implicadas nesse conflito, eu posso encontrar uma solução ou buscar alternativas para esse conflito. Porque eu tenho a capacidade de pensamento, de raciocínio, tanto lógico como múltiplo. Né? Se eu uso Aristóteles, eu posso ter um tipo de treino. Se eu uso Nietzsche, eu tenho outro treino. Se eu uso Spinoza, eu tenho outro. E se eu uso todos eles, eu tenho muitos treinos. Então, se tem alguém que pode ampliar a capacidade cognitiva, a nossa capacidade cognitiva, para que a gente possa dar conta dos desafios que nós mesmos criamos, somos nós. Mas nós não fomos formados para isso. Nós somos formados para abstrair cada vez mais da vida, da natureza e do mundo e nos encontrarmos cada vez mais em guetos que pensam como poucos. Eu lembro de uma frase do Nietzsche que eu usei na minha dissertação de mestrado, um trechinho, que diz o seguinte: eu detesto os poetas, tanto os antigos como os novos. São todos superficiais, oceanos sujos, e não são suficientemente limpos para o meu gosto. Turvam as águas para parecerem profundas. Eu só gosto do fim, que é isso que ele está dizendo em relação aos poetas, e a gente pode dizer em relação aos filósofos. Turvam as águas para parecerem profundas. Então, ao invés de nos interessarmos por um pensamento vivo que dê conta dos nossos desafios, a nossa formação nos leva a conceitos cada vez mais abstratos, porque isso significa uma relação de poder, uma relação de dominação. Então, dessa plateia, quem mais tem conteúdo erudito, e o Nietzsche é um crítico do erudito, ele diz que o erudito é um preguiçoso, porque ele lê tanto que ele não consegue pensar. Eu acho isso maravilhoso. Ele fala, erudição é preguiça, porque o grande trabalho do homem não é ler. Ler é parceria. Ler é um bate-papo. Ler é alguém que está soprando no seu ouvido alguma coisa. Agora então, com audiolivro é uma beleza, que fica contando no seu ouvido. Eu quero ver pensar, que é elaborar sobre o conteúdo lido. Isso é a dificuldade. Então a erudição não permite o esvaziamento necessário para que o pensamento possa acontecer. Mas, aqui nessa plateia, quanto mais erudição alguém tiver, mais ele se coloca como alguém que a gente deve seguir, porque eu não sei o que ele está dizendo, vai que ele sabe alguma coisa que eu não sei, né? Agora, quando alguém fala simples, não, ele se expõe, eu já sei o que essa pessoa pensa, está tudo na cara, né? Então é menos manipulador quando você se expõe. Mas nós somos uma classe que não está nesse nível. Apesar de não termos muito valor, né, nós temos todo o valor do mundo. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, em PhD. Hoje em dia ninguém fala isso, né? PhD. Hoje é MBA. Mas antigamente era PhD. Eu quero PhD. Só existe um PhD, né? Que é o em filosofia. PhD é uma sigla, como é que fala? Abreviação, é uma sigla para doutor em filosofia. Então, o que significa filósofo? É o mais elaborado dos saberes. É o mais difícil dos saberes. Porque exige um grau de abstração, de meditação extremo. É verdade? É. Só que nós acreditamos nesse lugar e nos afastamos do que tornou esse lugar possível, que é a vida. O pensamento não existe para nada que não seja para a vida.